Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. O telefone tocou às 3 horas da manhã, um horário que sempre deixou Carlos desconfortável. Ele estava dormindo profundamente, mas o som insistente o arrancou do sono. Atordoado, ele estendeu a mão para o celular na mesinha ao lado da cama. Quem ligaria tão tarde? Ao atender, ouviu uma voz baixa e distorcida do outro lado da linha: "E não vá ao trabalho amanhã." O aviso era direto e assustador, e antes que pudesse perguntar quem falava, a ligação foi encerrada. Ainda meio sonolento, ele olhou para o identificador de chamadas, mas o número estava privado. Carlos ficou alguns segundos encarando a tela, tentando entender se aquilo era uma brincadeira. Ele pensou em seus colegas de trabalho, talvez fosse uma pegadinha. Estava tudo muito estranho, mas ele acabou desligando o telefone e voltando a dormir, achando que não havia nada com o que se preocupar. Na manhã seguinte, a lembrança da ligação ainda rondava sua mente, mas ele decidiu não dar atenção. Não queria faltar ao trabalho sem uma justificativa real. Além disso, ele nunca acreditava nesse tipo de presságio ou coincidências. Então, levantou-se, tomou banho, se vestiu e saiu para seu turno na fábrica, um local antigo e cheio de histórias, onde máquinas pesadas operavam dia e noite. Quando chegou, tudo parecia normal. Os colegas estavam lá, cumprindo suas rotinas diárias, e ninguém mencionou nada sobre a ligação misteriosa. Carlos se forçou a esquecer o ocorrido e começou a trabalhar como de costume. Ele operava uma prensa industrial e precisava manter o foco, pois um segundo de distração poderia ser fatal. Por volta das 10 horas da manhã, a fábrica começou a ficar estranhamente silenciosa. O ar parecia mais pesado, e Carlos teve a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Um dos supervisores avisou que faria uma rápida manutenção nas caldeiras, mas garantiu que não haveria motivo para interromper a produção. No entanto, o desconforto de Carlos aumentava a cada minuto. Algo não parecia certo, como se o aviso da noite anterior estivesse tentando invadir sua mente mais uma vez. Às 11h30, o pior aconteceu. Uma falha crítica no sistema da caldeira gerou uma explosão violenta. O barulho foi ensurdecedor, seguido por gritos e correria. As paredes de metal da fábrica estremeceram, e pedaços de equipamento voaram como estilhaços. Carlos tentou correr, mas a onda de choque o derrubou no chão. O caos se espalhou rapidamente. Fogo e fumaça tomaram conta do ambiente, deixando todos desorientados. Carlos lutava para se levantar enquanto ouvia seus colegas gritando por ajuda. A dor irradiava por seu corpo, mas ele sabia que precisava sair dali. Cambaleando, ele tentou chegar até a saída de emergência, mas uma viga caída bloqueava o caminho. Com dificuldade, ele rastejou por entre os escombros, sentindo o calor do fogo cada vez mais próximo. Quando finalmente alcançou a saída, foi puxado para fora por um grupo de bombeiros que havia acabado de chegar. Ele tossia desesperadamente, tentando respirar ar fresco. Do lado de fora, a visão era desoladora, a fábrica estava em chamas, e vários colegas estavam feridos, alguns gravemente. Enquanto era atendido pelos paramédicos, Carlos não conseguia afastar da mente a ligação misteriosa que receberá na noite anterior. Se tivesse seguido o aviso, não estaria ali, no meio de uma tragédia. No hospital, enquanto se recuperava dos ferimentos, Carlos decidiu investigar a ligação. Ele revisou seu celular várias vezes, mas não havia registro de chamada alguma.
Parecia que o aviso nunca existira. Sem entender o que acontecerá, perguntou aos colegas se alguém tinha tentado ligar para ele na madrugada anterior, mas todos negaram. Aquele mistério começou a atormentá-lo mais do que o próprio acidente. Algumas semanas depois, enquanto folheava um jornal local, Carlos descobriu uma informação ainda mais perturbadora. Havia um registro de um incidente semelhante na mesma fábrica, ocorrido exatamente 20 anos antes. Naquela ocasião, um funcionário chamado Alberto havia alertado os colegas sobre um possível risco de explosão, mas ninguém lhe deu ouvidos. A explosão aconteceu, e Alberto foi uma das vítimas fatais. Desde então, boatos circulavam entre os funcionários sobre telefonemas estranhos e presságios antes de incidentes graves. Carlos tentou ignorar a conexão, mas a ideia de que poderia ter sido alertado por alguém que já havia morrido não o deixava em paz. Ele começou a sonhar com um homem que nunca conhecera, mas que parecia familiar. Em seus sonhos, esse homem repetia a frase: "Eu tentei avisar". O rosto dele era sempre encoberto por sombras, mas Carlos sabia que era o mesmo Alberto do acidente passado. Cada vez mais obcecado pelo mistério, Carlos procurou antigos registros da fábrica e descobriu que o número de telefone de Alberto, que havia sido desativado após sua morte, era incrivelmente parecido com o identificador de chamadas que ele não conseguiu ver completamente naquela noite. Ele tentou ligar de volta para o número, mas a chamada nunca se completava. Era como se o número estivesse preso em um limbo, entre o mundo dos vivos e dos mortos. Carlos nunca conseguiu explicar a ligação que recebeu, mas a memória daquele aviso o assombra até hoje. Ele deixou o emprego na fábrica pouco tempo depois, incapaz de continuar trabalhando naquele local carregado de memórias e mistérios. Até hoje, sempre que ouve um telefone tocar tarde da noite, ele sente um calafrio subir pela espinha, temendo que seja mais um aviso, que ele talvez não possa ignorar da próxima vez. Marta era uma mulher prática, cética quanto a superstições ou lendas urbanas. Morava em um edifício antigo no centro da cidade e, todas as manhãs, pegava o elevador para descer do 13º andar até a recepção antes de seguir para o trabalho. O prédio, apesar de envelhecido e com histórias sobre ruídos e falhas no sistema elétrico, nunca a incomodara. Para ela, o que não podia ser explicado de forma lógica simplesmente não existia. Certa segunda-feira, atrasada para o trabalho, Marta entrou no elevador segurando o bolso e um café em mãos. O elevador estava vazio, e ao apertar o botão do térreo, a porta se fechou com um som metálico de costume. Assim que começou a descer, ela notou algo estranho. No canto do elevador, amassado e quase imperceptível, havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Curiosa, Marta se abaixou, pegou o bilhete e o abriu, esperando encontrar alguma mensagem banal ou uma anotação esquecida por outro morador. Mas o conteúdo do bilhete a fez gelar. Em letras apressadas e irregulares, estava escrito: **** ou não olhe para trás. ****. Ela franziu a testa, tentando entender. Seria uma piada? Quem deixaria um bilhete desses no elevador? A mensagem parecia tão estranha que por um momento ela considerou que algum vizinho quisesse assustar alguém. Ela deu uma risada curta, mas nervosa, e tentou ignorar a sensação crescente de desconforto. O elevador continuava descendo lentamente. Enquanto ela encarava o espelho que cobria a parede de fundo, algo na superfície refletida chamou sua atenção. Uma sombra estranha, sutil e distorcida, parecia estar ali, no canto mais escuro do espelho. Era difícil distinguir o que exatamente estava refletido, mas parecia uma silhueta humana. A respiração de Marta ficou ofegante, e seus dedos apertaram com força o bilhete amassado. Uma onda de pavor a invadiu. A mensagem ressoava na sua cabeça: **** ou não olhe para trás. **** mesmo com o medo crescendo, Marta tentou se convencer de que era apenas sua imaginação. A luz fluorescente do elevador piscou uma vez, rápida e intermitente, como se estivesse prestes a falhar, aumentando ainda mais sua sensação de apreensão. Ela resistiu por alguns segundos, mas o instinto natural, talvez o erro, foi mais forte. Ela virou lentamente a cabeça para trás. Não havia ninguém ali.
O espaço pequeno e apertado do elevador estava vazio, exatamente como quando ela entrou. Marta soltou um suspiro aliviado e riu de si mesma, achando que estava sendo ridícula. Mas então, quando seus olhos voltaram para o espelho, a risada morreu em sua garganta. A sombra continuava ali, mas dessa vez, mais definida. Ela conseguia ver agora, era uma figura humana, parada atrás dela, com uma expressão completamente imóvel e vazia, sem rosto. Apenas uma presença obscura e inquietante. Marta congelou, incapaz de se mover. A figura parecia estar observando-a do outro lado do espelho, imóvel, como uma parte da própria realidade distorcida. O elevador finalmente chegou ao térreo com um solavanco, e as portas se abriram com um chiado mecânico. Marta se forçou a sair, quase tropeçando para fora, e correu para o saguão, sem olhar para trás uma segunda vez. Seu coração batia descompassado, e suas mãos tremiam enquanto ela tentava recobrar a calma. Já do lado de fora, ela olhou em volta. O porteiro do prédio a cumprimentou casualmente, sem notar nada de errado, e Marta, ainda tentando se recompor, guardou o bilhete no bolso. Decidiu que não comentaria nada com ninguém, ou afinal, quem acreditaria nela? Durante o dia, a lembrança do bilhete e da figura no espelho não a abandonou. O trabalho parecia passar lentamente, e cada vez que se olhava em qualquer superfície reflexiva, seja uma janela ou a tela do celular, sentia que a sombra ainda estava lá, à espreita, observando. À noite, ao voltar para casa, Marta entrou no elevador com relutância. Antes de apertar o botão para o 13º andar, ela olhou ao redor, mas não havia nada fora do normal. Nenhum bilhete, nenhuma sombra, nada além do silêncio incômodo. O elevador subiu sem problemas, e ela começou a acreditar que tudo não passará de um truque da sua mente. Porém, na madrugada seguinte, algo a despertou abruptamente. Marta abriu os olhos e ficou deitada por um momento, tentando entender o que a acordara. Então, ela ouviu o som inconfundível do elevador se movendo, mesmo que ninguém o estivesse usando naquele horário. Era como se o elevador subisse e descesse sozinho, parando em cada andar do prédio. Sentindo o coração acelerar, ela se levantou e foi até a porta de seu apartamento. Encostou o ouvido e ouviu novamente o elevador se movimentando, parando por alguns segundos e seguindo para o próximo andar. O ciclo continuou por longos minutos, como se algo estivesse tentando encontrar um destino. Então, o elevador parou no 13º andar, exatamente onde ela estava. Marta prendeu a respiração, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. O silêncio se estendeu por alguns segundos, e então, com um leve odim, as portas do elevador se abriram. Ela ficou paralisada, sem coragem de espiar pelo olho mágico da porta de seu apartamento. Não havia passos, nem sons. Apenas o ar pesado e opressor do corredor, que parecia se encher com uma presença invisível. Depois de um tempo que pareceu eterno, as portas do elevador se fecharam com um chiado, e ele voltou a descer. Nos dias seguintes, Marta começou a evitar o elevador a todo custo. Subia e descia pelas escadas, mesmo que o trajeto fosse cansativo. O medo constante da figura no espelho a perseguia como uma sombra invisível, deixando-a cada vez mais exausta. Ela não dormia direito, e cada ruído a fazia pular de susto. Uma noite, ao revirar os bolsos de sua jaqueta, ela encontrou o bilhete novamente. Não olhe para trás. As palavras estavam borradas e desbotadas, mas ainda perfeitamente legíveis. Desta vez, no entanto, havia algo mais, abaixo da frase original, uma nova mensagem surgira, escrita em letras trêmulas, asterisco asterisco ou você não deveria ter olhado. Asterisco asterisco. Depois disso, Marta nunca mais foi vista no prédio. Alguns moradores dizem que ela se mudou sem avisar, enquanto outros sussurram que ela simplesmente desapareceu. O elevador continua funcionando normalmente, mas às vezes, no meio da noite, ele sobe e desce sozinho, parando por alguns segundos no 13º andar antes de continuar seu percurso silencioso. E há quem jure que, se você prestar bastante atenção no espelho, poderá ver uma figura parada ali, atrás de você, imóvel, esperando.
Clara e Marcos haviam acabado de se mudar para uma casa nova, procurando um lugar mais tranquilo para criar seu primeiro filho, Miguel, de apenas 6 meses. A casa era espaçosa e tinha tudo o que precisavam, mas algo no ar parecia pesado, uma sensação sutil de que algo estava fora do lugar. A ansiedade das noites mal dormidas com o bebê logo foi substituída por um novo temor, o desconforto causado por pequenos detalhes que eles não conseguiam explicar. Na primeira semana, começaram a notar coisas estranhas. Às vezes, Miguel chorava sem motivo aparente, como se estivesse assustado. Ele olhava para o teto, rindo ou chorando, como se estivesse vendo algo que os pais não conseguiam enxergar. Clara atribuía isso à fase do bebê, mas, no fundo, uma parte dela começava a se incomodar. Marcos, por sua vez, tentava acalmá-la. São só paranoias de mãe de primeira viagem, dizia ele com um sorriso cansado. Para monitorar Miguel durante a noite, o casal comprou um baby monitor de última geração, equipado com áudio e vídeo. Assim poderiam ouvir e ver o bebê sem precisar ir ao quarto toda vez que ele resmungasse ou chorasse. Na primeira noite com o monitor, Clara deixou o aparelho ao lado da cama e finalmente conseguiu descansar. No entanto, por volta das 2 da manhã, ela foi acordada por um som estranho vindo do monitor. O chiado estático enchia o quarto, seguido por pequenos estalidos que pareciam ser interferências. Clara se sentou na cama e pegou o monitor. A imagem estava normal, Miguel dormia profundamente, com a respiração suave e tranquila. Porém, o som parecia capturar algo a mais. Entre os chiados, Clara ouviu o que soava como um leve sussurro. No início, pensou que fosse o vento, mas logo se deu conta de que não era um som aleatório. Era uma voz, muito baixa, sussurrando algo que ela não conseguia entender. Você está ouvindo isso? Clara cutucou Marcos, que resmungou e virou para o lado. Ela aumentou o volume do monitor, e a voz ficou um pouco mais clara. A princípio, era difícil distinguir palavras, mas então ela ouviu algo nítido, asterisco asterisco ele não está sozinho. Asterisco asterisco. O coração de Clara disparou. Ela levantou rapidamente e correu até o quarto de Miguel. Ao chegar lá, encontrou o bebê dormindo tranquilamente, como se nada estivesse errado. Vasculhou o cômodo inteiro, procurando por qualquer sinal de que alguém pudesse ter entrado, mas a janela estava trancada e a porta permanecia fechada. Aparentemente, tudo estava normal. Na manhã seguinte, Clara contou a Marcos o que havia acontecido. Ele tentou tranquilizá-la, dizendo que provavelmente era apenas interferência de algum dispositivo próximo. Essas coisas captam sinais de rádio e até conversas de outros monitores. Não deve ser nada demais. Clara tentou aceitar a explicação, mas o desconforto persistiu. E essa foi apenas a primeira noite. Nos dias seguintes, a situação piorou. Clara começou a perceber que a voz no monitor se tornava mais clara durante a madrugada. Não eram frases completas, mas palavras desconexas e perturbadoras, asterisco asterisco o acorde. Asterisco asterisco, asterisco asterisco o eles vêm. Asterisco asterisco, asterisco asterisco o abra a porta. Asterisco asterisco a cada noite, a sensação de que algo sinistro acontecia aumentava. Clara passou a deixar a luz acesa no quarto de Miguel, mas isso não ajudava. Uma noite, por volta das 3 da manhã, Clara foi acordada por um choro estridente vindo do monitor. Ela se levantou em um pulo e olhou para a tela. A imagem estava distorcida, com chuviscos como uma transmissão ruim. No meio da interferência, conseguiu ver Miguel chorando, balançando os braços como se tentasse afastar algo. Mas o que fez seu sangue gelar foi perceber uma sombra indistinta passando ao fundo do quarto. Ela correu desesperada para o quarto do bebê, mas ao chegar lá, encontrou apenas Miguel, sozinho e chorando no berço. Clara o pegou no colo, sentindo seu corpo tremer de medo. Olhou para o monitor que segurava na mão e percebeu que ele continuava mostrando a mesma imagem distorcida e a sombra ao fundo, embora ela estivesse ali, no quarto, e não visse nada além das paredes vazias. Depois daquela noite, Clara insistiu para que Marcos verificasse o monitor. Ele desmontou o aparelho, procurou por sinais de falhas técnicas, mas não encontrou nada. Sem saber o que fazer, o casal considerou trocar o monitor, mas a inquietação de Clara já havia crescido para algo maior.
Ela não conseguia se livrar da sensação de que havia algo naquela casa, algo que estava tentando se comunicar por meio do dispositivo. Na semana seguinte, a voz no monitor começou a dizer coisas mais perturbadoras. Clara acordou no meio da noite e, ao pegar o aparelho, ouviu nitidamente ***, ele é meu. ***, o terror tomou conta dela. Incapaz de esperar mais, decidiu ir até o quarto de Miguel, mas quando chegou lá, o bebê estava acordado, olhando fixamente para a parede como se estivesse fascinado por algo que ela não podia ver. Clara tentou afastar a ideia de que aquilo fosse algo sobrenatural, mas cada vez mais sentia que a voz do monitor não era uma simples interferência. Ela ligou para uma amiga próxima, que era sensitiva, e pediu ajuda. A amiga veio no mesmo dia, e assim que entrou na casa, parou na porta do quarto do bebê com uma expressão sombria. Há algo aqui, disse a amiga em voz baixa. Algo que não pertence a este lugar. Aquela confirmação fez o coração de Clara afundar. A amiga explicou que a energia parecia antiga e que provavelmente a entidade estava ligada à casa ou aos objetos ali presentes. O monitor, por algum motivo, havia se tornado um canal para essa presença. Ela quer alguma coisa, alertou. E não vai parar até conseguir. Naquela mesma noite, a situação atingiu o auge. Clara e Marcos estavam dormindo quando o monitor começou a emitir ruídos altos e irregulares. Quando Clara pegou o aparelho, ouviu a voz com mais clareza do que nunca, ***, venha para mim. ***, ao olhar para a tela, viu algo aterrorizante. Miguel estava fora do berço, deitado no chão, com os olhos fixos na câmera, como se soubesse que ela estava assistindo. Desesperada, Clara correu até o quarto. Encontrou Miguel deitado exatamente como no monitor, com uma expressão estranha, quase serena, como se estivesse em transe. Ao pegá-lo nos braços, o bebê soltou um suspiro longo e profundo, como se estivesse acordando de um sonho ruim. Naquele momento, todas as luzes da casa piscaram violentamente, e um vento gelado atravessou o cômodo, fazendo as cortinas balançarem. Foi a gota d'água para Clara. Na manhã seguinte, ela e Marcos decidiram deixar a casa. Mudaram-se para um pequeno apartamento e, desde então, as vozes cessaram. Jogaram fora o baby monitor e nunca mais falaram sobre o assunto. Clara, no entanto, nunca conseguiu esquecer a última frase que ouvirá no monitor, a frase que a perseguia até hoje em seus pesadelos, ***, ou voltaremos para buscá-lo. ***. Mesmo após a mudança, Clara continuava a sentir uma presença ao seu redor. Às vezes, à noite, quando Miguel dormia, ela ainda ouvia um leve sussurro ao longe, como se viesse do vazio. Por precaução, nunca mais usou baby monitors. No fundo, temia que, se o fizesse, pudesse ouvir aquela voz novamente. E dessa vez, talvez, não houvesse escapatória. Ana era uma jovem universitária apaixonada por literatura e trabalhava em uma biblioteca antiga para ajudar a pagar seus estudos. A biblioteca, localizada no centro histórico da cidade, tinha um ar sombrio e era famosa por sua coleção de livros raros e manuscritos antigos. Entre seus corredores silenciosos e estantes empoeiradas, Ana passava horas classificando livros e lidando com as solicitações de clientes. Ela adorava a tranquilidade do lugar, até que um dia encontrou um livro que mudaria sua vida para sempre. Era uma tarde fria e chuvosa quando Ana recebeu a tarefa de organizar uma seção pouco visitada, onde estavam guardados volumes antigos que quase nunca eram consultados. Enquanto limpava as prateleiras, percebeu um livro que parecia fora do lugar. Era um volume pequeno, de capa de couro preta, sem título na lombada. A curiosidade a fez abrir o livro ali mesmo. Dentro, as páginas estavam escritas em um idioma que ela não conhecia, mas em meio aos textos indecifráveis, encontrou algo que chamou sua atenção, uma ilustração minuciosa de um anjo. O anjo tinha uma expressão estranhamente melancólica, com asas gigantescas que pareciam desgastadas pelo tempo. Mas o que mais perturbava era a sensação que a imagem transmitia, algo entre consolo e tristeza profunda. Abaixo da ilustração, havia uma frase em português, escrita com uma caligrafia antiga, ***, aquele que encontrar este livro verá o anjo ao cair da noite.
Ana sorriu, achando que era apenas uma citação poética, e colocou o livro de volta na prateleira. Naquela noite, porém, as palavras começaram a ecoar em sua mente. Não conseguia parar de pensar no anjo e na sensação estranha que a imagem lhe causará. Mesmo sem acreditar em nada sobrenatural, uma parte dela se sentia inquieta. Já era tarde quando fechou a biblioteca e seguiu para casa, mas, ao atravessar as ruas desertas, teve a impressão de que estava sendo observada. Olhou para trás algumas vezes, mas não havia ninguém. A chuva fina e constante fazia as luzes dos postes parecerem mais fracas, e a cidade parecia envolta em uma névoa que aumentava sua sensação de desconforto. Ao chegar em seu apartamento, Ana tentou afastar os pensamentos sobre o livro. Preparou um chá, colocou uma música leve e se deitou na cama. Mas, pouco antes de adormecer, ouviu um som que a fez congelar. Era como o leve farfalhar de asas, suave, mas inconfundível. Ela se sentou na cama, com o coração disparado, e olhou ao redor. A princípio, não viu nada, apenas as sombras projetadas pela luz fraca do abajur. Mas então, algo se mexeu no canto do quarto. Lentamente, uma figura emergiu das sombras. Era um ser alto e magro, com longas asas escuras e uma expressão serena, mas marcada por uma tristeza profunda. Era o anjo da ilustração. Ele estava ali, parado, olhando diretamente para ela com olhos que pareciam carregar o peso de séculos. Ana tentou gritar, mas sua voz não saiu. Sentiu o corpo paralisado, como se uma força invisível a mantivesse imóvel. O anjo não falava, mas Ana conseguia ouvir seus pensamentos de forma nítida, como se fossem sussurros dentro de sua mente. Eu fui encontrado, e agora estou aqui. As palavras ecoavam em sua cabeça, e uma sensação de vazio profundo tomou conta dela. Era como se estivesse sendo arrastada para um abismo emocional, incapaz de escapar. Durante o que pareceu uma eternidade, Ana e o anjo ficaram se encarando em silêncio. Então, ele começou a se aproximar lentamente. Cada passo seu parecia fazer o ar ao redor ficar mais denso, mais frio. Ana queria fugir, mas não conseguia se mover. Quando o anjo estava a poucos centímetros dela, ele levantou uma das mãos e a tocou levemente na testa. A sensação foi imediata, uma mistura de dor e alívio, como se uma memória antiga e esquecida tivesse sido despertada dentro dela. Naquele momento, Ana viu flashes de imagens em sua mente, pessoas chorando, lugares desolados, e no centro de tudo, o anjo, sempre presente, observando em silêncio. Ele era uma espécie de guardião das almas perdidas, condenado a vagar entre os vivos e os mortos, esperando ser encontrado por alguém que pudesse libertá-lo de sua existência eterna. Mas a cada vez que era encontrado, ele trazia consigo uma maldição, quem o visse seria assombrado por visões e pelo peso das memórias daqueles que ele guardava. Quando o toque do anjo cessou, ele deu um passo para trás e começou a se dissolver nas sombras novamente. Antes de desaparecer completamente, seus olhos encontraram os de Ana mais uma vez, e ela ouviu um último sussurro, agora você carrega meu fardo. E então ele se foi, deixando apenas o silêncio e a escuridão no quarto. Ana passou o resto da noite acordada, incapaz de processar o que havia acontecido. No dia seguinte, tentou convencer a si mesma de que tudo não passará de um sonho, uma alucinação causada pelo cansaço. No entanto, algo havia mudado. Ela começou a ter pesadelos recorrentes, nos quais se via em lugares desolados, cercada por rostos desconhecidos que imploravam por ajuda. Durante o dia, sentia a presença do anjo em lugares inesperados, no reflexo das janelas, nas sombras dos corredores da biblioteca, e até nos olhos das pessoas ao seu redor. Os dias passaram, e Ana percebeu que não estava apenas sendo assombrada. As memórias e emoções que o anjo havia transferido para ela começaram a afetá-la de forma profunda. Sentia uma tristeza esmagadora que não era sua, como se carregasse o sofrimento de inúmeras almas. Tentou encontrar o livro novamente para descobrir uma maneira de se livrar da maldição, mas o volume havia desaparecido da biblioteca, como se nunca tivesse existido. Com o tempo, Ana começou a perder o controle da própria vida. As visões e os pesadelos se tornaram cada vez mais intensos, e ela não conseguia mais distinguir a realidade da ilusão. Amigos e familiares tentaram ajudá-la,
mas ninguém conseguia entender o que ela estava passando. Ela se afastou de todos, temendo que a maldição pudesse afetá-los também. Em uma noite particularmente difícil, Ana decidiu escrever sua história em um caderno, na esperança de que alguém pudesse encontrar uma maneira de libertá-la. Asterisco asterisco, ou se você estiver lendo isso, ou vírgula asterisco asterisco escreveu, asterisco asterisco, o cuidado com o anjo. Ele é real, e sua maldição é eterna. Asterisco asterisco. Nos meses seguintes, Ana foi consumida pelas visões e acabou internada em uma clínica psiquiátrica. Dizem que passou seus últimos dias em silêncio, encarando a janela do quarto, como se esperasse algo ou alguém. Quando morreu, segurava o caderno em que havia escrito sua história, com uma única frase grifada várias vezes, asterisco asterisco, ele sempre encontra um novo guardião. Asterisco asterisco. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o caderno depois disso. Alguns dizem que foi perdido entre os arquivos da clínica, enquanto outros acreditam que ainda está por aí, esperando ser encontrado por alguém curioso o bastante para abrir suas páginas. E aqueles que ouviram essa história sempre se perguntam, se o anjo ainda estiver à espreita, esperando pela próxima pessoa que irá encontrar o livro? Então, da próxima vez que você entrar em uma biblioteca ou folhear um livro antigo, tome cuidado com o que encontra. Pois, às vezes, algumas histórias não querem apenas ser lidas, se elas querem ser vividas. No escritório do call center, havia um objeto que chamava pouca atenção, mas estava ali desde a inauguração, um relógio antigo, de ponteiros desgastados e vidro empoeirado, pendurado na parede central. Ninguém sabia como aquele relógio foi parar lá. O prédio fora reformado diversas vezes e todo o mobiliário havia sido substituído ao longo dos anos, exceto por ele. Apesar do design antiquado e da aparência sinistra, o relógio funcionava perfeitamente. Os ponteiros nunca atrasavam nem se adiantavam, e ele marcava as horas de forma precisa, como se o tempo fosse a única coisa que lhe importasse. Os funcionários apelidaram o relógio de o relógio do fim, uma piada entre colegas. Diziam que, quando ele parasse, o mundo também pararia. Mas, com o tempo, o apelido se tornou menos engraçado. O turno da madrugada no call center era especialmente solitário e inquietante. Em certas noites, alguns operadores juravam ouvir um tic-tac mais alto, quase como um batimento cardíaco, preenchendo o silêncio da sala. Tudo começou a mudar quando Gustavo, um dos operadores veteranos, decidiu fazer algo que ninguém havia feito antes e tentou ajustar a hora do relógio. Ele dizia que o ponteiro dos segundos estava ligeiramente fora de sincronia e aquilo o irritava. Subiu em uma cadeira e, com um sorriso provocador, tocou nos ponteiros. Assim que seus dedos encostaram no metal frio, o relógio emitiu um estalo alto, e todos no escritório sentiram uma onda estranha no ar, como se a pressão na sala tivesse mudado de repente. Que foi isso? Perguntou Camila, uma das colegas, olhando em volta, nervosa. Só um relógio velho, respondeu Gustavo, rindo. No entanto, naquela mesma noite, coisas perturbadoras começaram a acontecer. Por volta das 2 horas da manhã, um telefone tocou em uma das cabines. Era uma linha interna, algo incomum, já que aquele ramal não costumava receber chamadas do próprio sistema. O operador que atendeu ficou pálido em poucos segundos e largou o telefone sem dizer uma palavra. Seus olhos estavam arregalados, e ele parecia em choque. Quando os outros perguntaram o que havia acontecido, ele apenas murmurou. A voz, e era a minha. Alguém com a minha voz estava falando comigo. A partir desse momento, uma série de fenômenos inexplicáveis começou a assombrar os funcionários. Vários telefones tocavam ao mesmo tempo, mas, ao atenderem, tudo o que ouviam era um silêncio gélido, seguido por um som fraco, semelhante a um relógio fazendo tic-tac. Além disso, todos perceberam que o antigo relógio da parede parecia estar marcando o tempo de forma estranha. Às vezes, os ponteiros pareciam se mover mais rápido do que deveriam, enquanto outras vezes desaceleravam como se o tempo estivesse hesitando. Na madrugada seguinte, Gustavo começou a notar algo ainda mais sinistro. Ele estava organizando os relatórios quando percebeu que o relógio marcava exatamente 3h33, o horário que muitos consideram como a hora morta, um momento associado a manifestações sobrenaturais.
Assim que os ponteiros chegaram a essa marca, as luzes do escritório piscaram violentamente, e todos os monitores se desligaram por alguns segundos. Quando as luzes voltaram, um detalhe perturbador congelou todos os funcionários. Os computadores mostravam uma mensagem na tela preta, escrita em letras brancas. Vocês não devem interferir. Gustavo tentou manter a calma e assumiu que se tratava de uma brincadeira de mau gosto, talvez um hacker querendo assustar o pessoal. Mas Camila, que era mais sensível a essas coisas, sentia que algo estava terrivelmente errado. Ela começou a pesquisar sobre o prédio e descobriu que, décadas atrás, ele abrigava uma fábrica de relógios. Um incêndio destruiu a fábrica, e muitos dos funcionários morreram presos nas chamas. Segundo boatos, um dos mestres relojoeiros, obcecado pela precisão do tempo, teria amaldiçoado o local com suas últimas palavras, em que o tempo se torne eterno para aqueles que interromperem sua ordem. Camila compartilhou a descoberta com Gustavo e os outros operadores. A princípio, eles riram, achando a história absurda. No entanto, a situação no call center ficou ainda mais sinistra. O relógio da parede parecia ganhar vida própria, seus ponteiros se movendo em ritmos imprevisíveis. Os funcionários começaram a se sentir observados, como se uma presença invisível os rondasse. Sussurros ecoavam pelas cabines vazias, e muitos relatavam sonhos perturbadores envolvendo engrenagens e relógios derretendo, como se o tempo estivesse se desfazendo ao redor deles. O auge do terror aconteceu uma semana depois. Naquela noite, exatamente às 3h33, as luzes se apagaram novamente. No escuro, todos ouviram um som ensurdecedor de tic-tac, como se o relógio estivesse dentro de suas cabeças. Quando as luzes voltaram, Gustavo estava desaparecido. Sua cabine estava vazia, e o headset pendia no ar como se ele tivesse sumido no meio de uma ligação. Procuraram por ele em todo o prédio, mas não havia sinal de sua presença. A última coisa que os operadores lembravam era de ouvir a voz de Gustavo vindo de seu próprio computador, repetindo uma frase assustadora. O tempo acabou. A polícia foi chamada para investigar o desaparecimento, mas não encontraram nada. As câmeras de segurança não mostravam Gustavo saindo do prédio nem qualquer atividade suspeita. Era como se ele tivesse evaporado no ar. O mais perturbador de tudo era o relógio. Após o desaparecimento, ele parou exatamente às 3h33, e nenhum dos funcionários teve coragem de tocá-lo novamente. Os dias seguintes foram marcados por uma sensação de pavor inescapável. Camila e outros colegas pediram demissão, incapazes de suportar a atmosfera opressiva do local. No entanto, mesmo depois de deixarem o emprego, muitos continuaram a ser assombrados. Sussurros de tic-tacs os perseguiam, e alguns disseram receber ligações em casa, nas quais só ouviam uma voz sussurrando: "O tempo não pode ser interrompido." O prédio do call center foi fechado pouco tempo depois, com rumores circulando entre os antigos funcionários sobre maldições e desaparecimentos inexplicáveis. Ninguém soube dizer o que realmente aconteceu naquela noite ou para onde Gustavo foi. A única certeza era que o tempo, de alguma forma, estava conectado ao mistério. Anos se passaram, mas a lenda do relógio do fim continua viva entre aqueles que trabalharam no call center. Alguns dizem que, em noites silenciosas, se você passar perto do prédio abandonado, pode ouvir o som distante de um relógio antigo, marcando cada segundo com precisão implacável. Outros afirmam que, se você atender uma ligação estranha no meio da madrugada, pode ser Gustavo tentando enviar uma última mensagem do lugar onde o tempo nunca avança. E assim, o relógio do fim permanece como um lembrete sombrio de que certas coisas não devem ser tocadas. Porque, em algum lugar além do nosso entendimento, o tempo observa-se e cobra um preço alto daqueles que ousam interferir em seu curso.